O direito à greve é um direito constitucional estabelecido no artigo 9º da Constituição, um direito fundamental. Existem dois tipos de classe trabalhadora que tem direito a exercer, né, a greve como instrumento de luta. Tem os seletistas, que são regulamentados pela Lei 7783, e existe também os servidores públicos, que justamente não tem essa ainda definição legal, uma lei específica para regulamentar o exercício do direito de greve. O exercício da greve constitui um direito inalienável dos trabalhadores públicos não privados. Envolve, contudo, uma série de particularidades que devem ser observadas pela organização do movimento, especialmente no que diz respeito ao funcionalismo público. Este é o tema dessa edição do programa Entre Aspas. Nosso entrevistado é o advogado Jerônimo Azevedo Carvalho, especialista em direito previdenciário e pós-graduado em direito sindical, e que atua em diversos sindicatos na região de Feira de Santana. Doutor Jerônimo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui participando do programa Entre Aspas. Olá, muito obrigado pelo convite. É um prazer nosso poder participar desse tipo de discussão, desse debate, para, inclusive, ajudar nesse processo de educação na parte jurídica dos servidores públicos em geral, principalmente os servidores públicos da área de saúde. E, enfim, muito obrigado pelo convite, por nos possibilitar fazer parte dessa discussão. Então, para a gente dar início a esse debate, a nossa conversa, eu lhe pergunto, é legal o servidor público fazer greve? Essa é uma pergunta que muita gente ainda tem, de fato, a dúvida. O direito à greve é um direito constitucional estabelecido no artigo 9º da Constituição, um direito fundamental. Mas não há, né, à primeira vista, qualquer relação no artigo 9º com o servidor público. Mas na própria Constituição, no artigo 37, inciso 7, ela traz um dispositivo em que diz que a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E no inciso 7, que é esse que é o objeto de nossa discussão aqui, diz que o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. O fato de o servidor público ter dúvida se tem ou não direito de greve é justamente porque não há hoje ainda uma lei específica que regulamente esse direito de greve para o servidor público, mas o exercício desse direito encontra-se amparo constitucional no seu artigo 37, inciso 7. Agora, existem regras para que seja deflagrada uma greve? Existem procedimentos? Se existem, quais são eles? Pois bem, como eu acabei de falar, existem dois tipos de classe trabalhadora que tem direito a exercer, né, a greve como instrumento de luta. Tem os seletistas, que são regulamentados pela Lei 7783, e existe também os servidores públicos, que justamente não tem essa ainda definição legal, uma lei específica para regulamentar o exercício do direito de greve. Mas o que é que o STF definiu? O STF definiu o seguinte: olha só, como nós ainda não temos, como servidor público, como não há uma lei específica para regulamentar o direito de greve do servidor público, os requisitos que nós iremos utilizar serão os requisitos estabelecidos na Lei 7783, que é a lei direcionada à regulamentação da greve para o seletista. Então, dessa forma, a gente pega emprestado dessa lei que regulamenta o direito de greve do empregado seletista e traz a aplicação dela para os servidores públicos. E quais são especificamente esses requisitos para a deflagração de uma greve no serviço público? Primeiro requisito: tentativa de negociação prévia, direta e pacífica. Segundo, frustração ou impossibilidade de negociação
ou de se estabelecer uma agenda em comum com o serviço, com a administração pública. A deflagração somente após uma decisão por meio de assembleia. A comunicação aos interessados, no caso específico nosso, né, e ao ente da administração pública, que a categoria se encontra vinculada, e a população, com antecedência mínima de 72 horas, uma vez que, no caso de serviço público, todo serviço público é essencial. E aqui a gente encontra um detalhezinho em relação ao direito de greve exercido pelo seletista, que no direito de greve exercido pelo seletista há essa divisão em que de serviço público não essencial e serviço público essencial. Atividade essencial e atividade não essencial. Para a atividade não essencial, a comunicação precisa ser feita com 48 horas de antecedência. Mas para a atividade essencial, essa comunicação precisa ser efetuada com 72 horas de antecedência. Mas, repito, por entendimento do STF, todo serviço público, ele é, por sua própria natureza, serviço público essencial. Então, essa comunicação precisa ser feita no prazo mínimo de 72 horas à administração pública. Além disso, ainda há a necessidade de adesão ao movimento por meios pacíficos e a garantia de que continuarão sendo prestados os serviços indispensáveis, né, ao atendimento e à necessidade da administração. Existe também um mito muito grande, quando nós falamos de serviços essenciais, de que deve-se manter um percentual mínimo de 30% da categoria realizando a atividade, o que não encontra amparo legal. Nós não temos isso na legislação, nem na jurisprudência, né? Essa definição da quantidade mínima do efetivo que vai continuar prestando serviço público, ela precisa ser pautada com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Então, é importante que quem nos ouve agora entenda que essa ideia que se criou dos 30% não tem amparo legal. Então, esses são os requisitos indispensáveis para a deflagração do movimento paradista. E essas regras definidas pelo STF, elas são aplicáveis a todos os servidores? Isso é certo dizer isso? Existem servidores que não podem exercer o direito de greve, constitucionalmente falando. A classe dos policiais não pode exercer o direito de greve. Caso seja exercida, ela é uma greve que a justiça entende por ilegal, e todo esse aparato de segurança pública. Tá? Aí tem definição já clara, pacífica no STF, de que eles são serviços públicos que não podem exercer o direito de greve. É certo, doutor, que cabe aos sindicatos dar início a todo esse processo correto de deflagração, discussão da greve. Realizado através de assembleias, né? E o chamamento ele deve ser feito tanto aos servidores filiados e não filiados. E a participação da Assembleia? Só os filiados podem participar ou os não filiados também podem participar? Como é isso? Enfim, essa é uma questão que é interessante ser trazida aqui. E a definição que a gente encontra é que a participação é aberta a todos. Tá? Todos os servidores, eles podem, toda a categoria pode participar da Assembleia em que vai se decidir sobre o início do movimento grevista ou não. Agora, a questão do direito de voto, aí é uma questão ligada à autonomia sindical, que também tem amparo constitucional. Então, tem direito de voto, vai ter direito a voto, quem ali o estatuto da entidade sindical definir que tenha. Em regra, tem direito de voto aquele sócio que está em dia com as suas mensalidades sindicais. Mas isso é uma questão muito específica do estatuto sindical, porque a própria Constituição também garante essa autonomia dos sindicatos para atuarem ali na defesa do interesse da categoria da melhor maneira possível. Em uma resposta anterior a isso, falou sobre os serviços essenciais. E esses serviços essenciais, eles são os mesmos que são definidos pela lei de greve?
Então, esse é um ponto extremamente importante, porque, como a gente falou anteriormente, há, na verdade, por parte do cidadão, do servidor público, um paralelo, né, essa conexão direta entre o que eu posso fazer enquanto categoria de servidor público, com base no que diz a lei de greve, que é a lei direcionada aos servidores seletistas, aos empregados seletistas. O problema é que a jurisprudência, e que para o STF, todo serviço público ele é essencial, diferentemente do serviço que se utiliza na iniciativa privada. E por conta justamente da lei de greve ser uma lei direcionada ao serviço, aos empregados seletistas, lá para os seletistas, lá para o serviço privado, há a definição, há essa separação entre serviços não essenciais e serviços essenciais. Mas, repito, no caso de serviço público, para o STF, todo e qualquer serviço público, ele é essencial. Então, não há, para nós, para os servidores públicos, qualquer diferenciação entre serviço não essencial e essencial, porque todos são essenciais. E, por conta disso, todos precisam seguir um caminho específico para a deflagração do movimento grevista. E que caminho seria esse? Justamente especificamente para os serviços públicos essenciais, a comunicação para a administração pública e para a população com prazo de 72 horas e antecedência, e também a garantia de continuidade do serviço público para a população, né, e para os administrados e a administração pública, com o mínimo possível para que esse serviço obedeça, né, que o movimento grevista obedeça ao princípio da continuidade do serviço público, sem levar em conta aqui, nesse caso específico, a questão dos 30%, porque isso, de novo, é um mito que foi criado, mas não encontra para legal. Então, a continuidade do serviço público, ela precisa ser efetuada, mas com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Entendi. O Entre Aspas vai fazer um breve intervalo e volta já. O Entre Aspas está de volta e nessa edição tirando as dúvidas dos sindicalistas sobre a greve. Nosso entrevistado é o advogado Jerônimo Azevedo Carvalho, pós-graduado em Direito Sindical. Doutor, no outro bloco a gente falou muito sobre como deflagrar a greve, o direito da greve. Agora, a greve em andamento. Tá? Os sindicatos devem dar frequência ao servidor na greve, como é isso? Pois é, essa é uma questão que eu entendo que é relacionada justamente em caso de greve, servidores públicos, em caso de realização de greve por parte do servidor público, a administração pública deverá descontar, né, da remuneração dos dias em que ela ficar sem trabalhar. E essa é uma questão que também foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, e o resultado final desse julgamento é que, em regra, a administração pública ela pode sim fazer o desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos. Excepcionalmente,
somente, né, e quando eu digo excepcionalmente, eu faço questão de trazer isso com mais cuidado, porque a gente entende que tem um pessoal que nos ouve em todos os níveis de entendimento do direito, mas somente em alguns casos específicos é que não poderá ser feito desconto. E qual é especificamente esse caso? É se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do poder público. Somente dessa forma, do ponto de vista legal. Claro que aí, no momento das negociações, é possível que se negocie aí com o poder público, com a administração pública, o fim do movimento grevista, sem que haja aí o desconto dos dias parados no exercício do direito de greve. Mas, em regra, é perfeitamente possível o desconto dos dias em que se permaneceu a atividade grevista. O senhor falou aí em ilícito, isso me leva a uma outra questão, a ilegalidade da greve, né? Em que momento o movimento grevista pode vir a ser considerado ilegal? Muito bem, essa questão é muito importante, porque é muito frequente nos noticiários, quando há algum movimento grevista, os noticiários acabam nos trazendo a informação de que o movimento grevista A, o movimento grevista B foi considerado ilegal. Mas o movimento grevista ele é considerado ilegal quando ele não consegue cumprir o caminho, né, os requisitos necessários para a deflagração do movimento grevista, principalmente o movimento grevista no serviço público. Então, quando não há a obediência, aqueles requisitos, que é a tentativa de negociação prévia, direta e pacífica, frustração, impossibilidade de negociação, e de se estabelecer uma agenda comum com a administração pública, enfim, a deflagração após uma decisão da Assembleia, a comunicação dos interessados, a garantia de continuidade do serviço público. Então, quando não obedecem, quando esses requisitos não são obedecidos, impreterivelmente, invariavelmente, a justiça acaba decidindo que os movimentos grevistas são ilegais. Os tribunais, eles julgam os movimentos grevistas dos servidores? Aí também é uma outra discussão muito interessante, porque a definição também jurisprudencial de que a justiça comum e não a justiça do trabalho é a responsável, né, é a competente para decidir sobre esses conflitos relacionados ao exercício do direito de greve. Esse é um tema que ficou fixado, inclusive, no STF, o que a gente chama de tese fixada. O que é isso? É uma jurisprudência muito bem consolidada que, regra geral, há uma obediência a essa determinação, que é que a justiça comum, tanto federal quanto estadual, é competente para julgar a abusividade do direito de greve pelos servidores públicos, inclusive servidor público seletista, que, do ponto de vista técnico, não é para ser chamado de servidor público seletista, mas empregado público. Mas, enfim, esses que têm vínculo com a administração pública, eles, no caso do exercício de direito de greve, a competência da justiça para avaliar esse movimento é da justiça comum e não da justiça do trabalho. O servidor público ele pode vir a ser punido por ter participado de uma greve? Se isso pode, quando pode realmente acontecer? Esse é um ponto muito importante de ser enfrentado, porque há, de certa forma, um temor daquele servidor público que exerce ou pensa em exercer o direito de greve. Mas aquilo do começo nós trazemos para cá novamente. O direito ao exercício de greve, ele é um direito constitucional, de modo que não cabe à administração pública a punição daquele servidor que está exercendo o direito constitucional, desde que esse servidor ou esse movimento grevista não cometa ato ilícito. Ou seja, a única possibilidade que existe daquele que exerce, o servidor que exerce o direito, que exerce o seu direito de greve, ser punido em caso de prática de algum crime ou algum ato ilícito no decorrer do movimento paradista. Infelizmente, doutor, nosso tempo, né, o Entre Aspas, está chegando ao fim. E para a gente concluir,
Existe algo que a gente não conversou aqui, que a gente não colocou na discussão, que seja importante falar sobre a greve dos servidores públicos, ou também um recado para a categoria que está nos assistindo sobre direito de greve? Do ponto de vista jurídico, eu acredito que, embora a conversa tenha sido bastante rápida, mas nós conseguimos abordar os pontos principais no que diz respeito ao exercício do direito de greve. E o recado que nós temos para o servidor público que exerce sua função pública atuando na área de saúde é justamente de que utilizem todos os instrumentos que a Constituição oferece, né, que permite, de maneira mais clara, de maneira lícita, mas tenhamos esse cuidado de fazer, de programar, de articular o movimento, de executar o movimento da maneira mais legal, mais correta possível, do ponto de vista legal, para que tanto a reivindicação política quanto a reivindicação jurídica seja uma reivindicação que encontre a maior quantidade, a maior quantidade de chances de vitórias possíveis. Doutor Jerônimo, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, para tirar nossas dúvidas. Muito obrigado pela sua participação, por ter disponibilizado esse tempo para conversar com a gente. Um prazer nosso poder participar dessa discussão. Nos colocamos à disposição dos servidores públicos da área de saúde para justamente prestar essas informações, caso precise. E, enfim, é o que a gente faz, gosta de fazer, poderíamos ficar aqui a manhã toda conversando sobre isso. E, novamente, um prazer. E vamos à luta, que sem luta não há vitória. Com certeza. Mais uma vez, meu muito obrigado. Essa edição do Entre Aspas fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Grande abraço.